Está no ar mais um programa Descomplicando a Lição. Este é o 8º episódio do segundo trimestre de 2025. Estamos avançando no conhecimento dos símbolos, das alusões, das imagens que nos esclarecem sobre a vontade de Deus que está nas profecias. Já é de nosso conhecimento que são as profecias que nos mostram a vontade de Deus. Então, entender as profecias, entender os símbolos, entender as alusões, é um conhecimento inarredável. Ele é uma condição sem a qual nós não vamos entender a vontade de Deus. Por isso as profecias. Profecias são como faróis levantados por Deus para que nós miremos esses faróis e respondamos de forma correta em relação às demandas do céu. Então, nesse trimestre nós estamos num crescendo e o autor da lição está colocando exatamente dessa forma, que nós entendamos que o conhecimento está progredindo de tal maneira que os símbolos vão se tornando tão familiares que nós vamos reconhecer ordens de Deus que foram dadas no passado, mas que têm um rebatimento direto no cenário que nós estamos vivendo atualmente. Então, nessa semana, nós vamos estudar o livro do Salmo. Vamos começar a estudar, porque nós temos agora para frente 2 lições sobre o livro dos Salmos. E nós vamos então estudar a primeira parte nessa semana. E nós vamos ter nessa semana a informação de que o livro dos Salmos nos ensina muito sobre símbolos das profecias. Não é à toa que Jesus se referiu ao livro dos Salmos. Estão lembrados? Ele disse: vocês precisam ir à Torá, ir à lei, vocês precisam ir aos profetas e também aos Salmos. Importante o que nós estamos vendo, e eu lhes convido então para virem comigo nessa lição, iniciando o livro do Salmo, nos explicando toda essa simbologia que está nas profecias, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Vamos à lição. Nos Salmos, nós vamos ver como a luz do céu, que são as profecias, vistas através da lente da lei, se ampliam para alcançar todos os corações no mundo. É importante, interessante isto, essa visão, sobre o livro dos Salmos. Há conceitos que são tratados pelos salmistas, especialmente Davi, que entendia muito sobre a graça de Deus, que nos ampliam o conhecimento que vem, e nos ampliam sobre a lei, nos ampliam sobre as profecias. Essa figura que inicia a lição, ela é uma figura esclarecedora. O texto para memorizar dessa semana é: olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Com ele estavam os 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro. Ou seja, o que vai acontecer aqui, voltando à figura, é que a luz ampliada pela lente da lei vai escrever em nosso coração o nome do Cordeiro. Muito bem. Cumprindo a promessa que está em Ezequiel, não é verdade? Que ele escreveria a lei no nosso coração. Então, nesta semana, o raciocínio inicial é este aqui, detalhes providos nos Salmos nos proporcionam novas maneiras de compreender e avaliar nosso papel nos momentos finais da história da Terra. Esse é o autor da lição, o Shaul Bunstra, que está nos mostrando detalhes do livro do Salmo. Eu queria dizer aos professores que eu não tinha essa visão que o autor da lição está trazendo para nós, de que os salmos esclarecem tanto
dizem coisas através das figuras que estão lá, das imagens, sobre a história final nossa. Então interessa direto para a igreja remanescente. Então vamos abrir a lógica do estudo. Os professores já sabem que se eu não tenho uma noção da direção para onde o autor quer nos levar, ou seja, qual é a lógica que ele quer que eu percorra? Se eu não tenho isso, eu vou me perder um pouco no estudo da lição. Então é por isso que nós abrimos com a lógica do estudo. Os poemas e canções sagradas são mensagens que podem nos esclarecer sobre o tempo do fim. Então, lá dentro eu posso buscar explicações para o tempo do fim. E neste ambiente, nós vamos ver Salmo 122, o que é a paz em Jerusalém, o que isso significa, vis-à-vis os dias atuais, né? Salmos 15 e 24, o símbolo do Monte Sião, Salmo 51, para que eu esteja no Monte Sião, para que eu desfrute a paz de Jerusalém, eu preciso de um coração limpo. Essa é a lógica do estudo de hoje. Então vamos ao primeiro assunto. Sempre informando aos professores que não deixem para lá a leitura do auxiliar. É muito triste ver pessoas dizerem para nós que o auxiliar não esclarece, não é verdade. É preciso fazer uma leitura atenta do auxiliar, porque é uma ferramenta importante para aumentar o cabedal de entendimento da lógica toda que o autor quer que nós tenhamos. O primeiro assunto, então, é Salmo 122. Trata da paz em Jerusalém. Isso é uma linguagem simbólica. Nós vamos entender o que é a paz de Jerusalém olhando um pouco. O verso 1, o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que será que Davi estava dizendo quando ele fez esta frase? Davi pensa na paz que advém da presença do Senhor e da sua obra sacerdotal. Ou seja, nós estamos em luta contra Deus. A obra sacerdotal, os irmãos já entendem o que é a obra do sacerdote. Negociar uma mediação entre a humanidade e Deus para que haja expiação, portanto, paz. Não é isso? Então, Davi aqui está dizendo, eu me alegro quando eu sei que vai acontecer isto. Paz. Então, a presença de Deus não é um conceito abstrato. A presença de Deus impacta a nossa vida espiritual. O que é a nossa vida espiritual? Ele vai conceituar aqui, por contraste. Passamos a lidar com conceitos ao invés de somente com objetos. Professores, o pecado nos colocou numa situação mental inferior de que quando Adão havia sido criado. Nós passamos a lidar facilmente com a realidade física e mais dificilmente com a realidade espiritual. Então, o que a presença de Deus nos traz? A oportunidade de nós sairmos do mundo físico. Então, nós precisamos de ter objetos para tocar. E nós só entendemos a realidade se tiverem objetos para nossa frente, para nos esclarecer sobre a realidade. Mas a presença de Deus nos aumenta a capacidade mental. E, portanto, a gente não precisa só da realidade física. Nós podemos lidar com coisas espirituais. Vejam bem o que o salmista está colocando aqui. Podemos nos aproximar de Deus sem medo. Por quê? Porque os conceitos espirituais ficam claros. E são esses conceitos que nos fazem perder o medo, que nós começamos a entender mais sobre o pensamento de Deus. Jesus intercede, nos purifica dos pecados e nos prepara para a eternidade. É essa razão, ou seja, esse conceito espiritual
de que Jesus intercede, Jesus purifica e Ele nos prepara para a eternidade, que nos faz não temer a Deus. Jesus não é apenas um salvador na cruz, mas nos está salvando cada dia, até o momento em que nos levará para o céu para sempre. Vejam bem isso aqui, meus caros. A presença de Deus nos traz essa paz. E, finalmente, o significado de estar alegre porque vai à casa do Senhor vem por quê? Porque nós entendemos o conceito do sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? Ele fazia expiação. E Jesus, como nosso sumo sacerdote, continua purificando seu povo, fazendo a expiação, mediante o perdão e a santificação. Com essas noções, é claro que nós vamos ter paz, porque nós não vamos temer a Deus, no sentido de ter medo dele. Vamos temer a Deus no sentido de amá-lo. Então, aqui está, professores, a lógica da graça. Deus não ignora o pecado, mas lida com ele de forma justa, ao mesmo tempo em que manifesta seu amor por meio do sacrifício de Cristo. É por isso que Davi se alegrava quando tinha na sua mente a possibilidade de ir para o templo. Por quê? Porque ele encontrava a lógica da graça. Qual é a lógica da graça? Vamos lá, professores. Tratamento do pecado de forma justa. Portanto, nós ficamos livres da culpa. Mas, ao mesmo tempo, a manifestação do amor através do sacrifício de Jesus. Então, o santuário terrestre prefigurava a pessoa e a obra de Jesus. O sacerdote, as ofertas, os móveis, tudo falava a respeito de Jesus. Era por isso que Davi se alegrava. Jesus como a ponte entre a humanidade e Deus. Ora, a ponte entre a humanidade e Deus no santuário terrestre era o sumo sacerdote. Era ele que fazia a aplicação da justiça e fazia manifestar o amor, no momento em que ele fazia todo aquele cerimonial no dia da expiação. Então, a paz em Jerusalém, que é o título dessa primeira parte, significa isso. A aplicação da justiça, Jesus faz o sacrifício. Vamos ver isso aqui embaixo, não é? Ele faz o sacrifício, mas ao mesmo tempo o sacrifício está completamente embebido pelo amor de Deus. Isto é a paz. Então, Cristo assumiu nossa culpa, ele se fez pecado por nós, levando sobre si o castigo que merecíamos. Isso é 2 Coríntios 5, 21. E além de ele assumir a nossa culpa, portanto, fazer a justiça, ele satisfez, através da morte, todas as exigências da lei. A morte de Cristo não foi um simples gesto de amor, mas um ato substitutivo, onde ele pagou a dívida que a humanidade jamais poderia pagar. Portanto, fez justiça, mas aplicou o amor. Nós não tínhamos como pagar, ele pagou. Fez a justiça, mas o ato de ele pagar o que nós não podíamos pagar é o ato de amor também. Muito claro, agora está diante de nós porque que o salmista disse aquela frase: alegro-me quando me dizem, vamos à casa do Senhor. Ele encontra a paz em Jerusalém. Muito bem. Eu tenho aqui uma tabela que vai nos mostrar. Aqui está a explicação do porquê Davi ficava tão contente. Como Cristo cumpre aquele modelo que estava no santuário. Como nós vimos na lâmina anterior,
tudo falava de Cristo no santuário. Os móveis, a cortina, tudo falava dele. Então, olha aqui, eu tenho os elementos do santuário, o significado desses elementos lá no Antigo Testamento e como Cristo, agora no Novo Testamento, cumpriu tudo aquilo. O cordeiro sacrificial, o significado no Antigo Testamento: o pecador sacrificava um cordeiro para expiação. O que Cristo fez? Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. O sangue. No Antigo Testamento, o sangue era levado ao santuário para intercessão. O que Jesus cumpriu? O sangue de Cristo garante o perdão e a purificação do pecado. O sacerdote. No Antigo Testamento, ele mediava, fazia a mediação entre Deus e o pecador. O que Cristo fez? Jesus é o nosso sumo sacerdote, portanto ele faz a intermediação. Era o sumo sacerdote que fazia isso. E por fim, o lugar santíssimo, né? O Santo dos Santos, que lá no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote podia interceder no dia da expiação. E agora o que nós temos no santuário celeste? Jesus intercede no santuário celestial e concluirá sua obra no juízo final. Então, se nós não tínhamos noção de como Cristo cumpriu todas aqueles elementos que estavam no santuário, aqui está um quadro que o professor pode usar para mostrar aos seus alunos como essas coisas estão imbricadas, como elas estão unidas e como Cristo, de fato, era representado naqueles rituais todos. Portanto, nós temos materialidade, que é o santuário, mas nós temos também espiritualidade, que são as ideias, as explicações que aqueles ritos traziam sobre todo o processo da expiação, que não é uma coisa material, mas é algo espiritual. Ok? Então, nesse outro quadro aqui, essa outra tabela, eu tenho quais são os ensinamentos que estão visíveis nas cerimônias que estão na igreja cristã atualmente. Porque agora nós estamos na outra dispensação, né? Nós temos a dispensação do judaísmo. A palavra dispensação não é uma palavra usual. Muita gente não sabe o significado. Ela vem da raiz dispensar, ou seja, entregar um produto. Então, o que o santuário entregava? A noção de que Jesus viria e ele seria o Messias. Cada utensílio do santuário representava um pouco da obra de Jesus. Agora nós temos, como nós vimos no quadro anterior, Jesus já fez a sua obra. E porque ele realizou toda essa obra, todo aquele cerimonial que estava no santuário perdeu o seu significado. Agora nós estamos numa outra parte, que é a igreja cristã. A igreja cristã é a somatória do judaísmo, mais tudo aquilo que Jesus ensinou, que substituiriam aquelas cerimônias que estavam na lei cerimonial e que se materializavam no santuário. Tá claro? Nesse quadro que eu estou aqui agora mostrando para vocês, o que nós temos? A igreja cristã em curso. E quais daquelas cerimônias do judaísmo estão agora na igreja cristã? Então vamos lá. Que conexão há com o Velho Testamento, o Novo Testamento? Nós temos várias cerimônias na igreja: batismo, Santa Ceia, lava-pés, oração e confissão, e nós temos dízimo e oferta. Isso aqui são só algumas cerimônias. Então, o batismo significa o quê? Qual é a conexão que ele tem com o santuário antigo e o santuário celestial? Mostra nossa aceitação do sacrifício de Cristo, assim como os sacrifícios eram oferecidos no pátio do santuário. Está aqui a ligação. Santa Ceia. Qual é a conexão que ela tem com o santuário e com o santuário celestial?
aponta para a contínua comunhão com Cristo, assim como os sacerdotes no santuário participavam dos sacrifícios. Venham comigo aqui, professores, olhando direitinho isso, porque, volto a dizer, a igreja cristã não abandonou o judaísmo. Ao contrário, nós trazemos para cá agora novos significados àqueles símbolos que estavam lá. Mas continua aqui, ok? Então, lava-pés. Qual é a conexão que há? Representa a purificação contínua necessária, assim como os sacerdotes se lavavam antes de entrar no lugar santo. Vejam bem que esse conceito passa batido na maioria das mentes que fazem essa cerimônia. Ou seja, nós estamos repetindo algo que os sacerdotes faziam. Como é que eu vou entrar na presença de Deus sem estar limpo, não é? E oração e confissão. A conexão dessa cerimônia com o santuário é isso aqui, olha, simboliza a intercessão de Cristo que apresenta nossas orações diante de Deus. O que acontecia? O sangue era levado para dentro do santuário, era aspergido todos os dias na cortina, mas o sacerdote também levava incenso queimado, que eram as orações. Isso continua aqui. Só que agora nós não temos um santuário terrestre. As nossas orações são levadas pelo nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Isso está na profecia lá em Apocalipse. Incenso é queimado, que são as nossas orações lá. E, por fim, dízimos e ofertas. Qual é a conexão disso com o santuário? Expressam gratidão, refletindo o sistema do santuário que sustentava o ministério sacerdotal. As ofertas que iam para o santuário, lembrem que parte eram do sacerdote. Vocês estão lembrados disso, não é? O que nós fazemos aqui é uma repetição disso aí, agora com um simbolismo muito diferente, porque o sacerdote não é mais o sacerdote humano, mas é o sacerdote divino. Então, tudo que nós fazemos tem relação com a obra de Jesus agora. Tá claro? Então, no Salmo 122, como é que eu defino paz em Jerusalém? Como é que eu posso aproveitar, estando agora na igreja cristã, cabalmente as cerimônias que nos colocam ensinamentos e facilitam o meu relacionamento com Jesus? Olha aqui, irmãos, como aproveitar melhor esses ensinamentos. Quais são os ensinamentos? O batismo, Santa Ceia, lava-pés, oração e dízimos e ofertas. Como é que eu posso aproveitar? Participação consciente, estar presente e entender o significado espiritual dessas cerimônias. Como é que eu posso aproveitar? Com reflexão pessoal. O que isso significa? Aplicar os ensinamentos à vida prática, buscando o crescimento espiritual e caráter semelhante ao de Cristo. Quando nós estamos na igreja e alguém diz, olha, isso é bom que nós reflitamos sobre isso. O que é refletir sobre isso, sobre aquilo? É ver como aquilo que eu aprendi pode ser aplicado objetivamente na minha vida diária. Então, eu posso aproveitar esses ensinamentos e aplicar na minha vida diária. Estudo e oração significa aprofundar-se nas Escrituras para compreender o simbolismo das cerimônias e fortalecê-las como experiências espirituais transformadoras. E posso também aproveitar na vivência comunitária. Se eu posso aproveitar pessoalmente, coletivamente também há a possibilidade de aproveitar. Eu posso compartilhar os valores espirituais
nas cerimônias através do amor e serviço ao próximo. Vocês estão vendo aqui, professores, como nós não abandonamos o judaísmo? Muito ao contrário. Aquelas cerimônias, elas têm agora um novo significado. Mas nós não enxergamos isso, muitas vezes. Vejam como o livro dos Salmos está nos mostrando isso. E vejam que ligações há. Ou seja, essa compreensão dessas coisas vai provocar necessariamente uma resposta mais inteligente diante das demandas de Deus, não é verdade? Vamos agora para o Salmo Salmo 15 e o Salmo 24. Porque lembrem que o primeiro assunto que está ali no auxiliar dos professores é como entender a paz de Jerusalém, né? E nós já vimos, a paz de Jerusalém é conseguida quando eu estou em paz com Deus. E eu só posso estar em paz com Deus se a justiça tiver sido atendida e se o amor tiver sido realçado. Eu vou estar em paz com Deus. A justiça está materializada e o amor está materializado nas cerimônias que nós fazemos. Professores, venham aqui comigo porque isso é muito importante. As cerimônias não são feitas para negociar com Deus. Elas são realizadas porque eu reconheço Deus como meu Deus. É muito diferente. Eu não faço nenhuma cerimônia para merecer a atenção de Deus. Eu as pratico porque eu reconheço Deus. Eu sei quem Ele é e por causa da minha gratidão eu pratico isso. Tá claro? O conceito é esse. Então, nesses dois salmos, o 15 e o 24, nós vamos entender melhor essa questão. Salmos 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ele continua, aquele que é limpo de coração. Nós vamos ver isso nas próximas lâminas. O que esse salmo está mostrando para a gente? O foco do salmo está no nível humano e na preocupação com o povo de Deus. Ou seja, o Salmo 15 vai nos ensinar como o homem que serve a Deus se preocupa em ter paz com Ele. Essa é a questão que está aqui. Então, o significado bíblico de expressões como Monte Sião, tabernáculo, está sendo estudado aqui. O autor está tentando nos mostrar isso. Para nós entendermos esta preocupação humana, precisamos de entrar no conceito de Monte Sião, que originalmente era um monte na cidade de Jerusalém. Essa cidade de Jerusalém foi conquistada por Davi, dos jebuseus, e depois transformada em sua capital. Então aqui nós já temos uma definição do que é o tabernáculo no Monte Sião. Ok? Vamos começando a entender. Do ponto de vista geográfico, esse monte estava onde está Jerusalém atual e simboliza muito. Por quê? Mais tarde, o Monte Sião tornou-se sinônimo de Jerusalém e tornou-se sinônimo do templo, onde Deus era adorado. Vamos aprofundando aqui, ó. Representa o lugar da habitação de Deus e seu governo sobre Israel. Então, quando o salmista pergunta quem habitará no teu tabernáculo, ou seja, quem habitará no Monte Sião, a pergunta, na verdade, é traduzida: quem pode estar habitando com Deus? Qual é a pessoa que está credenciada para estar junto com Deus e operar com Ele no governo dele? Nos profetas, o significado do Monte Sião
simboliza a cidade de Deus, onde os fiéis são reunidos. No Novo Testamento, o Monte Sião passa a representar o reino de Deus e a Jerusalém celestial. Então, nós podemos concluir que o Monte Sião é o destino dos remidos, o lugar onde Deus governará eternamente. Em outras palavras, Monte Sião quer dizer os anjos, milhares de anjos, todos os seres inteligentes que habitam os mundos que não caíram, estamos falando do governo de Deus, não é? E mais os homens que habitam a terra e que servem a Deus. Isso é o Monte Sião. Professores, mais uma vez, preste bem atenção nisso que nós estamos vendo. Todos os sábados, quando nós nos reunimos na igreja, aquela festa no sábado, na verdade, é a festa do Monte Sião. Quem está também comemorando essa festa? Os anjos, todos os mundos que não caíram e os homens da terra. Há um hino no Inário Adventista que fala sobre esse assunto. Fala do Monte Sião. O Deus eterno reina no Monte de Sião. Entrai no santo templo seu, em santa adoração. Na segunda estrofe, esse hino fala dos mundos que não pecaram. E na terceira estrofe, ele pede para nós nos reunirmos com tudo isso. No sábado que acontece na reunião da sua igreja, é exatamente esse grande encontro de Deus com o Monte Sião. Não é qualquer reunião. E por isso nós não podemos colocar qualquer coisa ali naquele momento, tá claro? Então, por que o Cordeiro está no Monte Sião? Em Apocalipse 14:1, João vê o Cordeiro, que é Jesus, sobre o Monte Sião, ou seja, ele está como que altaneiro sobre o monte, ou seja, ele está sobre todo o universo. Ele é o rei dos reis. Ele está sobre o Monte Sião, tá claro? E está rodeado pelos 144 mil que são os homens do planeta Terra que servem a Deus. Esse é um número simbólico dessa gente. E isso tem um significado profundo. Por que o Cordeiro está no Monte Sião? Porque ele venceu a morte e agora reina em Sião. Essa palavra morte aqui quer dizer rebeldia absoluta contra o reino de Deus. É a morte. O Cordeiro está no Monte Sião porque ele vence essa rebeldia. Foi ele quem mostrou como é que se vive aqui nesse mundo, sendo homem. Ele venceu nesse aspecto, tá claro? E mais, o Monte Sião aqui não é o monte terrestre, mas a Sião celestial, símbolo da Nova Jerusalém, que está em Hebreus e também em Apocalipse. E os 144 mil representam os santos que permaneceram fiéis a Deus. Novamente, o que é o Monte Sião? Anjos, mundos que não caíram e os homens da terra que servem a Deus. Isso é o Monte Sião. E quem está sobre o Monte Sião? O Cordeiro. Ok? Muito bem. Então aqui eu tenho mais uma vez outra tabela mostrando como os dois salmos estão relacionados. Eu tenho aqui os temas que são encontrados nesses salmos, ou seja, os símbolos todos que eles trazem e os ensinamentos que esses símbolos significam, relacionados ao Monte Sião, relacionados à casa do Senhor, que é a igreja atual. Ok? Então, qual é o significado espiritual? Monte Sião representa o governo divino e a autoridade suprema de Deus. E como isso está
na atual igreja, representa a presença permanente de Deus com o seu povo. Local de encontro com Deus. O Monte Sião. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei e Jesus foi transfigurado no monte. O que isso representa para nós hoje? O Templo de Jerusalém era o local onde Deus habitava entre os homens. Se nós estamos vendo isso para os dias atuais, o templo que nós temos, que é a reunião dos santos, que ocorre em sua parte mais importante no sábado, é o local onde Deus se encontra com os homens. Símbolo de santidade. O Monte Sião é visto como um lugar separado para a revelação divina. A casa do Senhor é um lugar consagrado para a adoração contínua. Acessibilidade. No Monte Sião, nem todos podem subir ao Monte do Senhor. Por quê? Porque estar lá exige pureza e justiça. Na casa do Senhor, todos os fiéis são chamados a entrar na casa do Senhor. Juízo e justiça. O Monte Sião, Deus manifesta seu juízo e declara sua vontade. Na casa do Senhor, Deus recebe a adoração e perdoa os pecados. No tema habitação eterna, o Monte Sião, representado aqui agora não pelo monte físico em Jerusalém, é a habitação real final dos remidos. Mas a casa de Deus, que no futuro será a Nova Jerusalém, é também descrita como a morada final dos filhos de Deus com Deus, não é? Então veja aqui como esses salmos estão entrelaçados, estão relacionados, e como os símbolos que estão nele explicam relacionamentos entre homem e Deus. Ou melhor, como as cerimônias que aconteciam nos fazem entender como é o relacionamento com Deus para que haja paz. Ok? Então, agora, aprofundando um pouco mais esse conceito, quem vai habitar no Monte Sião? O salmista responde: aquele que é limpo de mãos, ou seja, cujas ações são puras. Vamos entender isso. Mãos limpas simbolizam ações justas e corretas diante de Deus e diante dos homens. Infelizmente, nós não temos isso de uma forma natural, não é? Nossas ações podem ser corretas diante de Deus e corretas diante dos homens, mas nem sempre ocorre isso. Então o salmista está apelando para nós, dizendo: olha, presta atenção nessas coisas. O Monte Sião representa muita coisa. Ele diz muita coisa para você. O Monte Sião te faz um apelo para que você repare em detalhes. E um dos detalhes está aqui diante de nós. Eu preciso ter mãos limpas. Eu preciso ter mãos limpas. Porque ter mãos sujas na Bíblia frequentemente significa estar envolvido em pecado e injustiça. Então, para estar na presença de Deus é necessário agir com justiça e honestidade. O que isso quer dizer na ética atual? Todos os sábados nós vamos para a igreja. Se nós adentramos no santuário sem ter praticado justiça e honestidade, nós vamos ofender a Deus. Então, no mandamento do sábado, que é o quarto mandamento, tem uma frase que diz lá: em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Qual é a tua obra que tu tens que fazer? Justiça, honestidade. Essa é a tua obra.
E você tem que ir diante de Deus com ela. Farás toda a tua obra em 6 dias. Ok? E o que é puro de coração? É pureza interior, pureza de motivações. A pureza do coração significa que não basta parecer justo externamente. É preciso ter um coração transformado por Deus. Jesus reforça essa ideia. Ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que são os limpos de coração? Deus não se agrada de mera obediência exterior, ou seja, cumprir regras. De que ele se agrada? Ele requer uma transformação interna genuína. O que é a transformação interna genuína? Prática da justiça e honestidade de forma natural. Em Mateus capítulo 25, quando ele separa os bodes das ovelhas, lembram desse texto? Versos 30 em diante, do capítulo 25, as ovelhas vão para o lado direito e Deus diz para ela: vocês são benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu estava nu, vocês fizeram tudo isso. E eles perguntam: quando foi que nós fizemos? E ele responde: quando vocês fizeram um desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Ou seja, eles não tinham nem noção que tinham feito bem. Por quê? Porque esta era uma transformação interna. Ela era natural e eles não tinham uma consciência de nada extraordinário tendo sido feito, porque era natural. E isto é um limpo de coração. Então, a relação do Salmo 24 com o Novo Testamento se dá da seguinte forma: o caráter exigido para estar na presença de Deus é cumprido em Jesus e na vida dos discípulos. Eu tenho que olhar para essa gente, ok? Também a entrada do Rei da Glória. Essa profecia se cumpre na obra messiânica de Cristo. Ou seja, o que é o Rei da Glória? É o modelo de pessoa plena que Jesus mostrou para a gente. Ele é o Rei da Glória, ou seja, não há caráter mais bem terminado do que o dele. Então, ele fez isso. A profecia foi cumprida na obra messiânica de Cristo. E a purificação e acesso ao reino de Deus. No Salmo 24, nós vemos que esses ensinos foram dados por Jesus e eles esclarecem sobre a justificação pela fé. Como é que eu posso me adonar ou me apropriar de toda a justiça distribuída por Jesus através da sua vida. É muito importante isso. Eu espero que os professores possam aproveitar esse conhecimento que está sendo mostrado de uma forma tão diferente. Eu diria que o autor desse trimestre está saindo da caixinha para nos esclarecer sobre aspectos do relacionamento com Deus que pareciam estar escondidos de nós. Então, mais uma vez, uma tabela comparativa, que é a melhor maneira de mostrar como as coisas estão relacionadas, né? No Salmo 15 e no Salmo 24, esses temas aqui, né, que estão nessa coluna, estão relacionados da seguinte maneira: quem pode habitar no monte do Senhor? No Salmo 15, a pergunta: quem habitará no tabernáculo? No Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? O que nós estamos vendo aqui? Que tabernáculo e monte do Senhor, ou monte de Sião, são iguais, são sinônimos. Característica do justo. No Salmo 15, ele caracteriza o justo. O justo anda em integridade e pratica justiça. No Salmo 24, justos têm mãos limpas e coração puro. E nós já vimos na lâmina anterior o que isso significa.
Pureza moral. O justo não difama, não faz mal ao próximo, não aceita suborno. Olha aqui, vai mostrando gradativamente o que é uma pessoa justa. Não difama, não faz mal ao próximo e não aceita suborno. No Salmo 24, não entrega sua alma à falsidade e não jura enganosamente. Ou seja, é o mesmo assunto falado de forma diferente. Na relação com o próximo, no Salmo 15, não calunia com a língua e não prejudica seu companheiro. No Salmo 24, receberá a bênção e a justiça de Deus. Integridade e honestidade. Salmo 15, não aceita suborno contra o inocente e mantém sua palavra mesmo com prejuízo próprio. No Salmo 24, é parte da geração que busca a face de Jacó. Olha só, irmãos, os conceitos que estão aqui. Nós temos que ler esse salmo e essa tabela esclarece muito bem como esses conceitos todos, mão limpa, coração puro, estão nos salmos. Se nós entendemos esses conceitos, é claro que isso tem um rebatimento no comportamento final do povo remanescente. Acesso à presença de Deus. No Salmo 15, o justo permanecerá firme e nunca será abalado. No Salmo 24, os justos receberão a salvação do Senhor. E por fim, a glória do Senhor. No Salmo 15, não há uma referência explícita à glória do Senhor, mas à permanência na presença dele. E no Salmo 24, a parte final do Salmo 24 exalta a entrada do Rei da Glória. Essa tabela foi colocada aqui, ou as tabelas que estão nessa lição, foram colocadas para facilitar a compreensão e mostrar como os salmos, estudados de forma correlata, nos explicam comportamentos que são importantes para o povo de Deus no final dos dias. Portanto, é muito apropriado e necessário para nós. Por fim, o último assunto é o Salmo 51. Um coração limpo. Nesse salmo, nós vamos entender ainda mais um pouco sobre o que é a limpeza do coração. Por que que precisa-se de um coração limpo? Porque o mal não pode habitar com Deus. Antes de nós irmos diretamente para o Salmo 51, porque todo mundo conhece esse salmo, não é? Salmo 51 é aquele salmo que Davi pede perdão a Deus por pecado tão grave que ele cometeu, né? Cometeu um assassinato e um adultério. E ele então pede perdão a Deus. E nós vamos ver na lâmina seguinte que ele faz isso consciente de que Deus é misericordioso. Mas o Salmo 5 esclarece uma coisa interessante. Nós encontramos nele um salmo profético, pois contém elementos que refletem a justiça de Deus, a separação entre justos e ímpios e o juízo divino, temas que também são centrais em Apocalipse 14. O Salmo 5, lá nesse salmo, Davi clama por justiça contra os ímpios e pede proteção aos justos. E em Apocalipse 14, Deus responde esse clamor ao separar definitivamente justos de injustos. E aqui eu trago novamente uma tabela, mostrando a relação entre o Salmo 5 e Apocalipse. Justiça contra os ímpios, no Salmo 5 é clamado, e em Apocalipse Deus aplica o juízo. Na separação entre justos e ímpios, no Salmo 5 Davi declara que os maus não podem estar diante de Deus, e em Apocalipse os santos estão com o Cordeiro e os ímpios recebem um juízo. Presença de Deus com os fiéis. No Salmo 5, os justos têm acesso à presença de Deus. Em Apocalipse 14, os remidos estão no Monte Sião
com o Cordeiro. Sobre o clamor pelo estabelecimento da verdade, no Salmo 5, Davi pede que Deus guie os justos. E em Apocalipse 14, o evangelho eterno será proclamado a todo mundo. Então, o Salmo 5 é um salmo profético que está relacionado com Apocalipse 14. E por que ele está aqui? Porque nós vamos agora para o Salmo 51 e vamos entender que, porque o mal não pode habitar com Deus, Davi, no Salmo 51, clama por perdão. Tá claro? Naquela tabela nós vimos lá, né? Salmo 5, pedindo justiça, e Apocalipse 14, a aplicação da justiça. Essas duas coisas, né, o clamor e a aplicação, fazem Davi se apavorar. E ele, no Salmo 51, ele pede que Deus apague as transgressões. Porque transgressões são barreiras entre a humanidade e Deus. Deus é descrito como misericordioso. Por isso Davi vai até ele. E essa é uma importante informação para nós, que estamos aqui frente a frente com o final da história e com o juízo de Deus acontecendo, não é? Nós temos notícia de que o juízo começou, mas nós não sabemos se já terminou. E eventualmente não terminou, porque senão nós já estaríamos julgados, né? Já estaríamos no finalzinho da história. Mas está em andamento. E por conta disso, é importante que nós tenhamos o conceito sobre o caráter de Deus. Ele é misericordioso. Essa importância nos dá acesso ao perdão. Vamos voltar ao início do estudo de hoje, né? O estudo dessa semana. Lá no iniciozinho está: Deus é misericórdia. Nós começamos a ver isso, né? Ele é poderoso, ele é justo, mas ele é amor. E a paz só é possível quando justiça e amor estão aplicados. Esse conceito está aqui. Deus é misericordioso porque ele sabe que a paz só é possível se justiça e amor estão juntos. Então a única maneira de Davi se aproximar de Deus e recuperar seu relacionamento com ele é pedir que Deus desfaça o seu pecado, como se nunca tivesse acontecido. O desfazer o pecado é a aplicação da justiça e do amor juntos, não é verdade? Os irmãos estão entendendo esse jogo? Naquele quadro anterior estava mostrando Davi solicitando justiça no Salmo 5 e no Apocalipse 14, Deus aplicando a justiça. Essa interação significa Deus buscando a paz. Ok? Então, ser chamado à presença de Deus é, em última análise, ser enviado de volta ao lugar em que estávamos. Aonde é que nós estávamos? No paraíso, não é? Adão estava ali, bem com Deus, na paz, não é? Saímos do paraíso, estamos agora no mundo conturbado, não é verdade? Nós devemos orar pela paz em Jerusalém, nós já sabemos o que é. E na lição que nós estamos estudando, como é que isso se processa? Como é que os salmos nos iluminam para que nós encontremos essa paz? Que ensinamentos estão lá que nós precisamos entender e praticar para que a paz nos alcance? Então, concluindo aqui, olha, depois de limpos, podemos ensinar aos transgressores os caminhos de Deus. Depois que Isaías viu o Senhor na sala do trono e depois que foi informado de que a sua iniquidade foi retirada, ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma vez em paz com Deus, apesar de conhecermos nossas falhas, estamos prontos para trabalhar para o Senhor. Professores, a aplicação prática de tudo isso aqui é a seguinte:
eu preciso orar pela paz de Jerusalém. A paz de Jerusalém é a paz entre mim e Deus. Eu preciso buscar isto. E Deus é misericordioso, esse é o nosso ponto de partida, né? É o nosso ponto de inflexão. Portanto, Ele vai nos ouvir e vai nos cobrir com a justiça dEle e com o amor que vem dEle. Se isso acontecer, nós temos paz. Só que o texto está informando que mesmo cobertos por essa paz, as nossas transgressões são as nossas transgressões. E o que o Salmo está dizendo é o seguinte: os Salmos estão nos ensinando que nós devemos olhar ícones, exemplos, imitar a vida dessa gente. Vou aqui buscar no Novo Testamento um apoio para o que eu estou dizendo. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Elas estão lá, mas esqueço-me dela, eu sigo para frente, na esperança de que a misericórdia de Deus vai me fazer a modificação necessária para que eu possa estar no Monte Sião junto com o Cordeiro. Esse é o fecho da lição que nós estamos aqui. Então, o mal está em nós, e quero que os professores olhem aqui agora comigo. Aqui está a aplicação. Nós vamos ter o momento da aplicação, mas aqui está a aplicação de como tudo isso, toda essa teoria que nós vimos, está na igreja. Nós precisamos encontrar a paz de Jerusalém, ou seja, a regeneração, o lugar onde nós estávamos antes. Está claro? E olha aqui, antes da regeneração, o ser humano é dominado pela carne, ou seja, pelos impulsos biológicos, desejos egoístas, inclinações instintivas. Posso usar a mesma palavra intestinas, né? Romanos 7,18, Paulo fala sobre isso, dizendo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. Paulo está dizendo que precisa haver regeneração, porque senão você é dominado pela carne. E o que é domínio pela carne? Impulsos biológicos e desejos egoístas, inclinações instintivas. Quando o Espírito Santo vivifica o espírito humano, ocorre uma inversão de domínio. O espírito agora lidera, enquanto o corpo e as suas paixões são submetidos à razão e à vontade de Deus. Está começando a ficar limpo para você o que é limpeza no coração? Então, Paulo novamente, vamos chamá-lo, porque ele vai nos auxiliar. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Após a regeneração, a alma iluminada pelo Espírito Santo governa, e os desejos físicos deixam de ter domínio sobre a pessoa. Mãos limpas, coração limpo. Ok? Então, a última lâmina é uma tabela mostrando o indivíduo antes da regeneração. O que é? O indivíduo é dominado por impulsos sexuais e não consegue controlá-los. Depois da regeneração, controle no espírito, a mente assume o domínio e submete os impulsos sexuais à pureza e ao autocontrole. Raiva explode sem controle, levando à discussão e agressões. Isso quando o sujeito não está regenerado, está vivendo na carne. O que vai acontecer depois? O espírito gera domínio próprio, tornando a pessoa paciente, equilibrada. No corpo, na carne, o corpo pede vícios, álcool, drogas, gula, e a pessoa cede, sem resistência. Se ele está regenerado, o que vai acontecer? O espírito dá força para resistir e disciplinar o corpo.
Aqui não é o Espírito Santo necessariamente, sozinho. É o Espírito Santo que te esclareceu, mas é o teu espírito que está lutando com você. Qual é o verso? Vou chamar Paulo de volta aqui, que Paulo está dizendo para mim que eu tenho que pensar nisso que está aqui nessa tabela. O verso de Paulo é o seguinte: rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Vossos corpos como sacrifício vivo. Os irmãos estão entendendo? Limpeza, o que é a limpeza do ponto de vista prático na igreja hoje? Vai acabar tudo isso aqui e vai entrar tudo isso aqui. Muito bem. Agora vamos ver como esses assuntos estão interligados. Né? Os grandes assuntos, que é paz de Jerusalém, monte do Senhor e o coração limpo. Primeiro assunto, a lição de domingo. Nosso sumo sacerdote. Segundo assunto, a lição de segunda-feira, sobre o Monte Sião. O terceiro assunto, as lições de terça, quarta e quinta-feira. Lei em nosso coração, Salmo 5, ensinar o transgressor. Uma vez que eu tenho o coração limpo, estou equilibrado, os meus impulsos não dominam mais, eu vou ter sim poder para ensinar outras pessoas, não é verdade? Então, vamos resumir a lição num parágrafo. É tarefa de todo aquele a quem a mensagem de advertência chegou a exaltar Jesus, apresentando-o ao mundo revelado em tipos, sombreado em símbolos, manifestado nas revelações dos profetas, desvendado nas lições dadas aos seus discípulos e nos maravilhosos milagres realizados em favor dos filhos de Deus. Ou seja, eu tenho que apresentar Jesus dessa forma aqui. Então, só faço isso se eu examinar as Escrituras, porque elas testificam de Jesus. Isso é um texto da Review and Herald, do dia 22 de novembro de 1895. Agora sim, nós podemos olhar para o verso para memorizar e dizer aonde é que está o resumo de tudo, não é? Olhai e eis o Cordeiro, olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. O que é o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião? Todas as virtudes de Jesus, que foi o homem vencedor, porque o Cordeiro é digno de estar lá, porque venceu a morte, que é o auge da rebelião contra Deus. Esse monte Sião, sobre o qual está o Cordeiro, é o lugar onde nós devemos estar. E essa é a questão que está aqui, né? A luz que vem de lá, o sacrifício que ele fez, a lei que nós conhecemos, amplia o nosso conhecimento para que nós tenhamos capacidade de estar no Monte Sião. Está claro? Com isso, então, vamos à aplicação. À luz da lição desta semana, pondere sobre o seguinte: o que o chamado do salmista pode para orar pela paz de Jerusalém significa para nós hoje. O que devemos fazer para alcançar essa paz? Nós estudamos na lição que acabamos de ver que a paz de Jerusalém significa, objetivamente, o estabelecimento da justiça de Deus e a aplicação do amor de Deus, né? Justiça e amor. E isso nos traz a paz. Se a justiça foi aplicada, ou seja, nós fomos cobertos pelo sacrifício de Jesus, e se o amor de Deus, que é a graça, nos alcançou, nós vamos ter paz. E nós devemos orar por isso. Orar insistentemente pela paz em Jerusalém. Porque a paz em Jerusalém também significa, se Jerusalém é a sede do governo de Deus, significa que se há paz em Jerusalém, eu posso ter acesso a Deus. Então é muito importante isso.
E os convido para orarmos, porque esse objetivo é crucial. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, estivemos aqui diante de uma porção da Sua palavra, cheia da Sua justiça, Sua palavra cheia do Seu amor. E a junção, o encontro da justiça com o amor promovem a paz. E entendendo isso, bom Deus, nós oramos ao Senhor, pedindo que possa em nossa mente, no nosso corpo e no nosso espírito estarem bem claros diante de nós os conceitos dessa paz, e que ao orarmos o Senhor nos conceda exatamente esse dom, a paz de Jerusalém. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Caros professores, mais uma lição terminada, lição número 8, e nós estamos, como já estamos aqui há dias dizendo, num crescendo de conhecimento sobre esses símbolos todos. Nesta lição que acabou, nós estamos já com conhecimento sobre como o Salmo nos esclarece, muitas figuras que estavam no santuário, que estão agora na igreja. Muito interessante a lição. Eu diria que foi uma lição espetacular, com tanta informação importante, Agora o trabalho é juntar isso tudo, ver isso no ambiente da igreja e utilizar efetivamente isso. Ou seja, promover a paz em Jerusalém. No próximo episódio, nós vamos ter uma lição ainda mais empolgante, porque nós estamos indo nesse crescendo, lembrem disso. Nesse trimestre, o autor da lição vai progredindo passo a passo, é como se nós estivéssemos subindo uma escada, e vamos chegar no final dela com todo o conhecimento necessário para entender a vontade de Deus, entender a profecia e utilizar isto em nosso benefício. Então, lhe convido para o próximo episódio, o 9º episódio, na próxima semana. Não esqueça, professor, a sua missão é descomplicar a lição. Então, nos encontramos na próxima semana. Até lá!